Bom, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos nesse domingo de sol bonito, né? Gostoso, mais quentinho. Eu vou iniciar com a leitura de harmonização do livro Fonte Viva. A lição é a 43, de título Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a esse Deus, nosso Pai, misericordioso, maravilhoso, amoroso, que olha por nós a cada instante e cuida de nós, a Jesus, nosso modelo de vida, que esteja sempre ao nosso lado, nos orientando, aos nossos anjos da guarda, que estão aqui também, sempre dispostos a nos ajudar, estejamos abertos a Ele, possamos sempre pedir ajuda quando necessário e agradecer por todas as oportunidades e aproveitar cada uma delas, inclusive do estudo que o nosso irmão veio nos trazer hoje, para que possa nos ajudar nessa caminhada. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Esse aqui é o irmão Antônio, né? Veio aqui nos falar da depressão e espiritismo. Bom, depois dessa página, a gente fica até desafiado, né? Para ter uma palavra sã. Irrepreensível. Pois é, irrepreensível. E é um tema que mexe com a gente, né? Porque é uma questão que nos traz valores que muitas vezes a gente tenta botar embaixo do tapete. Essa que é a verdade. É um tema que a gente, no dia a dia, a gente tem dificuldade de lidar.
porque a gente sabe o que pode acontecer, tanto conosco quanto com aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes aquilo fica tão silencioso que a gente não percebe os detalhes, não percebe o que está acontecendo. Quando, na verdade, nós temos que ser a nossa vigilância e o auxílio para aquele que está ao nosso redor. Então, esse processo que vamos tratar hoje, exatamente de identificar essa situação da depressão e o vínculo que tem com a doutrina espírita e com a espiritualidade, com o nós como a nossa essência. É interessante esse tema porque ele tem a ver, exatamente, a depressão tem a ver com a ligação entre o nosso espírito e nós. Essa interface, porque o nosso corpo são processos bioquímicos que influenciam a manifestação do nosso espírito, permitem ou dificultam a manifestação do nosso espírito no nosso corpo quando encarnados. Então, é esse ponto que muitas vezes fica meio perdido nisso, nessa ligação. Nós não reconhecemos o problema. Aí temos a tendência de colocar tudo do lado espiritismo. Nem sempre é. E muitas vezes, ao fecharmos, ao focarmos no espiritismo, não que seja ruim, óbvio que estamos aqui numa casa espírita, mas esquecemos que é necessário o tratamento também da medicina, o cuidado da medicina, o cuidado que precisamos ter completo, não apenas focado no auxílio espiritual. É importante? Claro que é. Quando a gente lida com uma reunião mediúnica, a gente sabe muito bem como é que a banda toca. Mas o fato é, se nós não nos ajudarmos inteiramente em todos os caminhos, nós vamos ter a dificuldade para conseguir tratar isso. E é exatamente esse ponto que a gente vai ver hoje. O que é a depressão? A gente fala muito depressão, mas o que é? Como é que ela funciona? É isso que vamos ver e quais os sintomas, aquilo que a gente pode identificar em nós, muitas vezes, que a gente não percebe a nossa disfunção e naqueles que estão ao nosso redor. A depressão é uma doença mental grave dentro da medicina e recorrente que afeta o humor, alterando a forma como a pessoa sente, pensa e funciona no dia a dia. Caracteriza-se por uma tristeza persistente, perda de interesse por atividades antes prazerosas, além de sintomas físicos e cognitivos, porque afeta tudo. Ao afetar o nosso humor, ela começa a bloquear todas as nossas manifestações, nossa interação com a sociedade que está em volta de nós, com as pessoas que estão em volta de nós. Não existe uma causa única. Não existe. Ponto. Tratou isso, resolveu. Não, é um conjunto de fatores. A depressão resulta de uma combinação complexa de fatores genéticos, aquilo que a gente traz no nosso perispírito, das nossas encarnações passadas, e aí a gente tem, de fato, um componente espiritual, biológicos, alterações químicas no cérebro, por isso que a gente precisa da medicina para nos ajudar a tratar disso, ambientais, traumas, estresse crônico, sofremos uma perda, uma situação, um acidente, alguma coisa grave que afeta o nosso humor, afeta a nossa quebra, de uma certa forma, a nossa estrutura emocional e permite que a depressão se aproxime. E também psicológicos e espirituais, porque sempre vai haver, a gente percebe muito bem, que mesmo que não haja na origem uma questão espiritual, mas tem aqueles espíritos, vamos dizer assim, oportunistas, que vão
perceber a nossa fragilidade e vão se aproximar para nos explorar. Então, são as coisas que a gente precisa estar atentos, porque aquilo que poderia começar e ser tratado pode se potencializar de uma forma que a gente não deseja. Então, por isso é importante nós vermos globalmente esse assunto. O momento atual na sociedade, essa sociedade maravilhosa na qual vivemos, não é mesmo? Uma sociedade tranquila, uma sociedade montada em valores essencialmente cristãos, essencialmente amorosos, dentro da caridade, mas esquecemos de olhar para o outro. Hoje em dia, nós nos fechamos tanto na nossa individualidade. Conhecem isso aqui? É maravilhoso, mas pode ser um problema. Então, nós vamos ver o tamanho do problema que estamos vivendo hoje. Isso aí, dados de 2021, que foi o mais recente que eu consegui descobrir. No mundo, 280 milhões de pessoas, isso é a Organização Mundial de Saúde, 280 milhões de pessoas, 3,8% da população tem depressão ou sintomas desse tipo. No Brasil, 16,3 milhões, 10%. Sendo que uma coisa que é importante, quando a maioria aqui é feminina, a depressão tende a acontecer mais na mulher do que no homem. Dados da Organização Mundial de Saúde. Isso muitas vezes leva ao quê? O suicídio. No mundo, 700 mil por ano. No Brasil, 12.895 por ano. Isso em 2021. É preocupante? Por isso, a importância de nós tratarmos um assunto desse com clareza e objetividade. E de uma forma que nos leve a pensar e agir fundamentalmente de acordo. A ansiedade no mundo, 260 milhões, 3,6% das pessoas têm a ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, né? Certamente. Minha casa é composta dele. Hã? A minha casa é composta dele. Pois é. No Brasil, só no Brasil, 19 milhões, 9,3% da população sofre de ansiedade. Eu sei que vocês estão ansiosos para chegar mais adiante aí para a gente tratar como é que cuida disso. Mas vamos conter a ansiedade. Em 2023, passou para 12,7% de depressão e 26,8% de transtorno de ansiedade, sendo que o percentual maior é entre as mulheres. Muita atenção. Muita pressão. Tá bom. Exatamente. É importante trazermos isso, porque por que é mais com as mulheres? Uma coisa assim, a mulher vai mais a médico e tem mais estatística. Pode até ser que seja, que procure mais e seja diagnosticado. Enquanto que no homem, que o homem não vai tratar de coisa nenhuma, aí o homem está saudável, bacana. O cara está subindo pelas paredes, pendurado no teto, mas está tranquilo, sem problema de saúde, não é? Não somos assim? Pois é.
Aí descobre que com as mulheres, e é verdade, pode ser isso mesmo. A mulher procura o tratamento, procura identificar o que acontece. O homem, nem sempre. 56% dos brasileiros afirmaram nunca ter procurado um profissional da saúde para lidar com transtornos de ansiedade. Oh, será? Assim enfraquece. Assim enfraquece. Não vai entrar em casa hoje. Vou dormir no vizinho. O sofá da sala já tá garantido. E aí, por isso que é importante nós começarmos a olhar não só para o outro, mas para nós mesmos e percebermos em nós quais os sintomas, de que forma que isso se manifesta, de que forma que isso dá sinal dentro da nossa vida, do nosso comportamento. Humor deprimido, tristeza profunda, irritabilidade, sensação de vazio. Quando a pessoa solta os cachorros, não sabe nem porquê. A gente mesmo diz assim, estou brigando por quê mesmo, hein? Não temos isso? Algumas vezes? Às vezes sai batido e nem percebe que teve aquela manifestação. Opa! Perda de interesse, não sei o que houve aqui. Perda de interesse ou prazer em atividades. Aquilo que a gente fazia com alegria, com prazer, de repente começa a ficar chato, fastidioso, com algum problema. Por que isso acontece? O que modificou dentro de nós para ter uma manifestação assim diferente? Então, são sinais, são sinalizações que a gente precisa olhar para nós e esquecer que tem tapete na sala. Não varrer isso para debaixo do tapete. Porque não adianta a gente identificar em nós e não procurar ajuda, não procurar um tratamento. E volto a dizer, pode acontecer a qualquer um de nós. Ninguém está isento desse processo. Alterações do sono, insônia ou sono em excesso. De repente a gente começa a regularmente ficar sem sono ou dormir demais, não quer sair da cama. Está certo que de dia, quando está fazendo friozinho, de fato é complicado de sair debaixo do cobertor. Mas no normal, no dia a dia, quando isso começa a acontecer com alguma frequência, é um alerta que precisamos ter em nós. Alterações no apetite, perda ou ganho de peso, fadiga ou perda de energia. Não sei por que eu faço as mesmas coisas e começo a ficar cansado, não estou afim, eu tenho que dormir mais. Aí volta a questão do sono em excesso. Eu tenho que dormir um pouco para descansar, porque não tô aguentando fazer aquilo que era a minha rotina normal. É um alerta. Por quê? Pode ser um problema de doença, outra qualquer, pode ser um problema de idade, pode ser uma série de coisas. Mas é importante a gente identificar. Aí volta a questão de buscar ajuda, buscar um tratamento. Buscar alguém que possa dizer assim, não, é isso ou não é isso. Porque se nós não buscarmos ajuda, ninguém vai procurar por nós, né? Sentimentos de inutilidade ou culpa. Aí começa a bater as questõezinhas que a gente traz do passado. Sentimento de inutilidade ou culpa, aquelas culpas que a gente traz do passado que podem ser gatilhos
para esse processo depressivo. Pode ser a fonte para a gente dizer assim, eu não mereço aquilo que eu tenho, eu não mereço estar naquela família, eu não mereço estar tendo sucesso na vida. Isso é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, porque é uma fonte de depressão. Dificuldade de concentração ou tomada de decisões. Eu vou postergando, eu vou empurrando para frente aquelas decisões que eu sei que eu preciso tomar, que são importantes na minha vida, mas eu vou empurrando para frente e não consigo me concentrar para tomar aquela decisão, para olhar aquele problema, até mesmo de buscar médico. Tudo isso é exatamente isso, dificuldade de tomada de decisão. Com certeza, ninguém aqui identificou algum desses itens na sua vida, né? Ninguém, com certeza ninguém. Gente, isso nós temos que compreender que a doutrina espírita, ela engloba tudo. Engloba todos os aspectos da nossa vida. É isso que vamos olhar, ver hoje, exatamente esse processo, de olharmos para nós de uma forma não apenas com a visão religiosa, por assim dizer, mas com a visão de vida. Como é que nós vivemos, como nós nos comportamos. Porque se nós não cuidarmos de nós, quem cuidará? Pensamentos de morte ou suicídio, que muitas vezes, dentro desse processo das alterações, do sentimento de inutilidade, de culpa, dificuldade de concentração, tomada de decisões, a gente vai desenvolvendo uma menos-valia, por assim dizer, e acaba levando exatamente aos pensamentos de morte ou suicídio. E aí nós vemos a estatística de suicídio tão grande que existe hoje. É um problema de saúde pública, realmente. Então, nós temos que ver o seguinte, como é que se manifesta? Ali foram os sintomas, mas como é que ela funciona? Como é que acontece dentro de nós? Então, cientificamente, podemos dividir a depressão, o sentimento de depressão, em 3 formas, de acordo com o fator causal. O que pode ser o gatilho para disparar esse processo da depressão? A depressão reativa ou neurose depressiva depende de um fator externo desencadeante. Então, tais como separação, perda de um ente querido, algum acontecimento muito forte, etc., que vamos detalhar mais adiante. Então, nós vamos ver isso mais adiante um pouco. Mas são acontecimentos na vida da gente que são impactantes. Quando a gente perde um parente próximo, aquela pessoa querida, a gente não sente aquilo, a gente não fica deprimido, a gente não fica... entra numa zona de instabilidade por algum tempo. Até a gente conseguir retomar o nosso equilíbrio, dura alguma coisa. Então, é isso que precisamos ter em mente. Estar atentos a esses acontecimentos fortes na vida da gente que podem desencadear um processo depressivo se nós não estivermos atentos. Certo? Então, a depressão secundária é aquela que se manifesta em função de algo, de uma falha do nosso organismo. Então, ela é secundária a doenças orgânicas. Então, teve um AVC, um derrame, um tumor cerebral, hipotireoidismo, falta de vitamina B12, etc.
Isso aqui todos aqui verificam vitamina B12, certamente, não? Todos aqui verificam. Alguns deram um sorriso assim amarelo. Esse sorriso amarelo é sintoma de falta de vitamina B12. Pode ter certeza. Então, aí a depressão, exatamente aquilo que eu falei. O nosso organismo, o equilíbrio do nosso organismo, que vai permitir que o nosso espírito se manifeste através de nós com saúde, com força, com dinamismo. Se nós temos uma falha, se nós estamos com um problema de saúde, nós estamos, entre aspas, sabotando a manifestação do nosso espírito. Simples assim. E a depressão endógena, que é o quê? É exatamente o nosso cérebro. Isso aí a gente tem N palestras do Divaldo falando sobre dopamina e por aí vai. Exatamente a deficiência de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, isso está dentro do depressão do idoso. Idoso tem uma tendência a deprimir. Por quê? Começa a ter exatamente a deficiência desses neurotransmissores. A partir do momento em que não temos esses neurotransmissores no nível correto no nosso cérebro, as nossas ligações neuronais serão prejudicadas. E, com isso, o nosso pensamento, as nossas manifestações, a velocidade de reação exatamente dentro dos processos que ocorrem dentro de nós vão ser prejudicados. Então, por isso que é importante ir não só ao tomar um passe, mas também ir no médico para ele passar, identificar que precisa de dopamina, que precisa de algum complemento de neurotransmissores, para equilibrar o processo, para nos trazer a possibilidade que o nosso espírito se manifeste dentro de nós de forma saudável. Certo? Até aqui tudo bem? Todos vivos? Ninguém deprimido? Ainda bem, graças a Deus. Vamos lá. E a distimia? Já ouviram falar na distimia? É a depressão, digamos, baixos teores. A distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente, é algo que está na nossa personalidade. Funciona de uma forma discreta. Ela não é tão, vamos dizer assim, evidente como a depressão. A depressão derruba a pessoa. A distimia mantém você saudavelmente irritado a vida toda. Simples assim. Então, é o tipo de depressão crônica, caracterizada por mau humor constante. Que legal, né? E sintomas menos intensos que a depressão maior, mas que duram um período prolongado. É importante diferenciar a distimia da depressão comum, pois os sintomas podem ser mais sutis e prolongados, afetando a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Quer dizer, além das pessoas que estão ao redor dessa pessoa, claro, né? Porque uma pessoa com distimia é um companheiro agradável. Podem imaginar, né? Então, o fator que está determinando essa incidência alarmante de depressão nos nossos dias é exatamente aquilo que eu falei: o isolamento, a insegurança e o medo estão acometendo as pessoas na sociedade contemporânea. Estamos vivendo numa sociedade que exige muito de nós, exige um equilíbrio emocional que muitas vezes a gente não consegue ter.
Por isso, precisamos realmente de ter o auxílio, buscar o auxílio, de identificar em nós isso e buscar auxílio. Do ponto de vista espiritual, a depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. Reparem bem nessa frase. Não estamos nos cuidando como deveríamos. O que é que acabamos de falar aqui? A gente busca ajuda? A gente busca identificar? De que forma é a relação nossa com nós mesmos? Não é com o outro, nós mesmos. Isso é o processo exatamente da depressão do ponto de vista espiritual. É como nós nos comportamos, é a nossa relação com nós mesmos. Eu me amo, eu cuido de mim. A gente aprende na doutrina espírita, principalmente na reunião mediúnica, é o seguinte: eu estendo a mão. Eu, como médium, como esclarecedor, recebendo os espíritos que vêm na reunião mediúnica, eu estendo a mão para eles. Mas eu só vou poder ajudar aqueles espíritos que pegarem da minha mão e aceitarem a ajuda. Lembram-se dos livros de André Luiz sobre as redes que são lançadas e que uns seguram e são içados, e que outros, quando seguram a rede se desfaz na mão deles? E o André Luiz diz assim: mas o que está acontecendo? Por que uns são retirados? Porque aqueles que a rede se solidificou e eles puderam ser retirados é que tinham verdadeiramente vontade de sair dali, de serem socorridos. E aqueles que a rede se dissolveu é porque não tinham realmente dentro de si a vontade de sair daquele momento, de ser auxiliado. Nós queremos ser auxiliados? A gente tem que fazer com que a rede sempre seja sólida na mão da gente. Aceitar a mão do outro. Aceitar a ajuda que pode ser dada para nós, para a nossa vida, para a nossa encarnação. Por isso mesmo, a depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa degenerada em remorso. Então, quando nós sentimos aquela culpa e que nós não conseguimos fazer a modificação do tratamento, lembra-se daquele arrependimento, expiação, reparação, céu e inferno. Como é que a gente resgata os erros do passado? Quando nós nos arrependemos, nós expiamos e reparamos aquilo que fizemos. Nós vamos ver agora adiante. Se nós não fazemos esse movimento, nós ficamos na culpa, no remorso, e aquilo se transforma em depressão. Porque eu sei que eu sou culpado, ainda que eu não tenha conscientemente a lembrança daquilo que eu fiz de errado, mas eu trago dentro de mim aquele tratamento ruim do passado. E é isso que precisamos ver. Quando por algum motivo infringimos a lei natural, aonde está gravada as leis naturais, as leis de Deus? O pessoal fez dever de casa aqui. Na nossa, todos nós, como seres, como homens, mulheres,
nós temos gravados na nossa consciência as leis morais. Então, internamente, dentro de nós temos a consciência dos nossos erros. Quando erramos, a gente sabe que errou. E aquilo fica raspando. É aquela pecinha que fica raspando, que a gente não consegue, fica atritando ali. Então, nós temos dois caminhos a seguir. O erro, temos a consciência do erro, nos arrependemos do erro, ficamos tristes, naturalmente, mas procuramos reparar, nós procuramos superar o processo. Então, entramos nessa sequência de arrependimento, expiação, reparação. Nós conseguimos quitar. Ainda essa semana mesmo, eu estava falando de um órgão que tem no plano espiritual, não sei se tem, mas eu imagino que tenha. É o Serasa espiritual. Eles têm todos os nossos boletos. Todos. Não pagos. Não, eles têm os pagos também, porque aquilo ali vai servir para o nosso alívio. Olha só, ele pagou isso aqui tudo, então dá para quê? Será que esses aqui também não quitam algum boleto aqui? Mas nós temos o registro de tudo que fazemos em todas as encarnações. Então, todos os nossos boletos estão registrados lá. Quem já leu aquele livro Ação e Reação, de André Luiz, no final do livro tem um exemplo lá muito interessante de dois trabalhadores exemplares, 300 anos de trabalho maravilhoso nas colônias espirituais, mas que não conseguiam ser promovidos porque traziam ainda da época de Joana d'Arc débitos que eles não tinham quitado. Tiveram que quitar. O Serasa, aqui, meu filho, tu está devendo. Você não estava lembrando bem, né? Mas olha aqui, está aqui registrado. Nós temos dentro de nós gravados todas as nossas vidas. E é isso que faz, muitas vezes, surgir o processo depressivo. Então, nós temos também o caminho da pedra, né? O erro, nós temos a consciência do erro, porque está dentro de nós, essas leis vão nos dizer, você errou. Ao invés de ter o arrependimento, nós vamos ficar na culpa, remorso, ideia fixa, que vai degenerar na depressão. Como é que eu lido com isso dentro de mim? Como é que eu lido com isso? O primeiro caminho é o meio natural de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência de nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é quando eu estou do outro lado que eu vou lembrar. Vírgula. Se nós olharmos para dentro de nós, fizermos aquele processo famoso do conhece-te a ti mesmo, aquelas perguntinhas que estão lá no livro dos Espíritos, a gente vai começar, graças a Deus que não vamos ter clareza daquilo que nós erramos, do tamanho do rombo que nós fizemos no passado. Mas nós vamos saber que existe algo e vamos ter uma noção, ainda que tênue, da natureza desse erro. E já poderíamos começar a tratar. Porque a partir do momento em que eu assumo, tenho a consciência e mudo para o arrependimento, não fique apenas na culpa, eu errei e vou continuar no erro porque eu não consigo sair daquele novelo,
aquele carretel que se enrolou em torno de mim, eu preciso fazer esse processo de arrepender, modificar e seguir para a reparação daquilo que eu fiz. De que maneira? De que maneira nós fazemos essa reparação? Caridade. Fora da caridade não há salvação. De outra maneira, se ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nós nos abatermos com sentimento de desvalia, de autopunição e permanecermos atrelados ao passado de erros, com ideias fixas e auto-obsessivas, nós estaremos caminhando para o estado de depressão, que é improdutivo no sentido da nossa evolução. Aí vocês abrem aquele livro Libertação e vê lá aquela colônia lá de Gregório. O que era aquilo? As pessoas que erraram e não conseguiram sair do erro. Se prenderam na culpa. E aí se tornam presas fáceis para a diversão daqueles espíritos. E querem, muito mais do que nos fazer mal, eles querem se divertir com a gente. E nós permitimos isso. Espero que não esteja deixando ninguém aqui deprimido. Mas é importante nós tomarmos contato com isso, estarmos alertas para isso. Como isso funciona no nosso cérebro espiritualmente? Bom, a gente está falando tanto de cérebro, mas como é que funciona isso? Como é que acontece isso dentro de nós? Aqui tem a explicação de Calderaro, o instrutor de André Luiz, no livro No Mundo Maior. Já leram? Já estudaram? Que é diferente de ler? Então, interessante que esse livro é datado de 1947. Não existia ressonância magnética de forma alguma em 1947. Mas hoje, com os testes de ressonância magnética funcional, tudo aquilo que foi afirmado naquele livro está sendo confirmado hoje. É a beleza da doutrina espírita e a beleza da obra de Chico Xavier. Olha o que Calderaro diz. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. A nossa base, aqui chegam os sinais corporais, os sinais reativos do nosso corpo físico. E aqui, então, que tem os nossos impulsos automáticos. Exatamente aquilo. É o primeiro andar da nossa residência. É o porão da nossa residência, é onde está todo o sistema de máquinas, não é não? Não fica ali no porão da nossa casa? No segundo, aqui, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Já realizamos coisas? Já conseguimos coisas? Então, aqui, é o atual, é o momento atual. É onde nós vivemos, de uma maneira geral, são nesses processos aqui. Exatamente. É o domicílio das conquistas atuais. E no terceiro, que é a fronte, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Aqui é a mediunidade intuitiva, todo o processo de ligação com a espiritualidade através da nossa fronte.
Certo? Localizaram? Já sabe todo mundo. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Não foi. Parou no primeiro andar. Se eu consigo. Vamos Não ver. vai, né? Deixa eu ver se por acaso desligou, será? Hum, 75. Esse é o problema quando a gente tem o funcionamento. Quando para em algum andar ali, a gente fica fixo ali. A gente vai tratar disso agora. É que não tá, travou tempo. Hã? Travou mesmo. Opa. Será que agora vai? Acho que sou eu. Vamos ver. Agora foi. Então, num deles mora o hábito e o automatismo, no outro reside o esforço e a vontade. Automatismo, esforço e vontade, e no último demoram o ideal e a meta superior. É aqui que nos puxa para o crescimento. Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Tudo funcionando no nosso cérebro. A demora excessiva, a gente viu aí o que aconteceu. Travou, a gente ficou parado aqui para consertar a coisa. Então, a demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Como é que nós nos comportamos? Então, a criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Então, o que acontece? Se eu paro nesses movimentos básicos, é a atração do sexo, são as sensações básicas que a gente muitas vezes fica paralisado ali e não cresce, e não trata da nossa vida como globalmente. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, quando a gente para no segundo andar e fica fixo no segundo andar, nem busca as informações do passado, que são importantes, e não tem a visão para o futuro, nós mecanizamos a existência destituindo-a de luz edificante. É aquele que acorda, faz tudo dentro da rotina, faz tudo certinho, faz tudo dentro da rotina, não muda nunca. Acorda, toma café, vai para o trabalho, volta para casa, mas não tem uma vida, não busca fatores que possam fazer a gente crescer. Não cuida do passado, não cuida de nada. A gente vive aquele automatismo. Vivemos aquela música do Chico Buarque, Operário, né? Vai fazendo toda aquela rotina do dia a dia e vive daquela forma. Isso também é algo que é doentio, que é problemático para a nossa vida. Então, seguindo aqui as instruções de Calderaro, os que se refugiam também no templo das noções superiores, quando a gente só pensa, o céu, como vai ser nosso lar, como é que eu vou para nosso lar, como é que eu vou lidar. Se eu vivo nisso, eu não faço absolutamente nada. Sem as obras da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito, eu só fico pensando no maravilhoso, mas esqueço de meter a mão à obra, porque estamos precisando consertar isso, precisamos cuidar, socorrer a pessoa tal, e dar o passe do fulano, beltrano, ciclano que está precisando. Esquecemos disso porque temos que pensar só no plano espiritual. Também não funciona. Então, para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas
para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Os apóstolos não deixaram de pescar, não deixaram de cuidar das suas próprias vidas, embora tivessem Jesus do lado deles. Porque eles tinham um compromisso primeiro com eles e com a família deles. Esse era o primeiro compromisso. E foi a partir daí que eles fizeram a mudança de toda a humanidade. Simplesmente. E como nos encontramos? Já? Está chegando o final. Indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Como é que eu penso? Assim sou eu. E é assim que a espiritualidade nos identifica e atrai para em torno de nós aqueles que são afins dos nossos pensamentos e do nosso comportamento. Então, posso dizer, contudo, se existe a química fisiológica, também temos a química espiritual. Como possuímos a orgânica e inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir os pontos de ação independentes. Quase impossível determinar a fronteira divisória, porquanto o espírito... Olhem só essa expressão como é interessante. Porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas, cravar ali, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Por isso temos que tratar do nosso espírito e do nosso corpo também. Antes de mais nada, André, modifiquemos os conceitos. Isso é importante porque serve para os nossos sentimentos, para as nossas emoções do dia a dia. Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Isso nos guia na nossa vivência, nas nossas buscas, no nosso convívio com a sociedade de hoje. A depressão, volto a dizer, é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. Não estamos cuidando de nós como deveríamos. Graças a Deus chegou ao que fazer, né? Como é que a gente vai tratar isso? O caminho para sairmos dela é preencher esse vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Precisamos nos amar. Primeiro, procurando nos conhecer. Eu não posso amar a quem não conheço, com quem eu não tenho intimidade. Se eu não tenho intimidade comigo mesmo, como é que eu vou me amar? Procurando nos conhecer e nos analisar com o intuito de nos descobrirmos, sem julgar, sem julgamento. Eu sou assim, ponto. O que eu preciso mudar ou não mudar? Mas está dentro de mim. Sou eu. É a minha personalidade, o resultado das minhas vidas passadas. Sou eu hoje. Nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que temos toda a potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz. Isso nada mais é do que desenvolver a fé em si e no Criador. Sentimento esse que transforma e que nos liga diretamente a Deus.
se conectar com a natureza, com as pessoas e com a vida, respeitar os limites, os nossos limites. A oração, nesse ponto, é recurso indispensável no processo de recuperação. Orar. Orar não usando receitas, mas sentimento. Através dela, estabelecemos sintonia com a espiritualidade maior, facilitando o caminho para que nos inspirem e revigorem nossas energias. Você botou o cartão de 10 minutos, não foi? Sim. Buscar ajuda. Então vamos lá. Vamos rapidamente, porque senão vamos puxar minha orelha aqui, eu vou ficar deprimido aqui. Distinção entre tristeza e depressão. Diferenciar a tristeza passageira, que a gente pode ter algum problema. Um dia a gente não tá legal. Aquele dia eu acordei com... Não sei qual foi o pé que eu botei primeiro do lado de fora da cama, mas naquele dia não estou bem. Aí, distinguir uma coisa que é passageira de algo que é permanente. O que é meu e o que é passageiro. Quem é o motorista e quem é o passageiro desse ônibus que a gente está transitando. A abordagem espírita oferece uma perspectiva espírita sobre a depressão relacionada com a dimensão espiritual do processo evolutivo. É o que estamos fazendo aqui agora. Importância do autoconhecimento. Sempre volta, né? De diversas formas, de diversas maneiras, em diversos momentos, o autoconhecimento é fundamental. E a inteligência emocional. E a busca por ajuda. A importância de procurar ajuda quando necessário, seja profissional ou espiritual, psiquiatra, psicólogo, médico, endócrino, casa espírita, família. Nós precisamos dessa ajuda. Sozinhos nós não enfrentamos, nós não conseguimos derrotar a depressão. Não condenar nem julgar, apoiar e estimular a ação conjunta, nunca isolada. Ninguém é depressivo porque escolheu ser depressivo. Ninguém está com depressão porque eu vou ficar deprimido, é legal. Não. É o resultado de problemas, de dificuldades, e temos que olhar para essas pessoas com amor, com carinho e buscando ajudar de alguma forma, não condenar. Nem sequer julgar. Então, terapia medicamentosa ligada à terapia fluídica. Terapia desobsessiva, junto com a terapia psicológica. É buscar encontrar as nossas emoções e sabermos que em torno de nós tem espíritos, sempre vão ter, estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Já ouviram isso? Pois é. Terapia do trabalho, botar mãos à obra. A terapia da reforma íntima, tratarmos entre nós, lavarmos a nossa roupa suja interna. Pensamentos positivos, junto com a religiosidade e a fé. O trabalho voluntário, que vai nos ajudar muito, porque estaremos reparando aquilo que fizemos no passado. E exercícios físicos para manter a serotonina, a dopamina, tudo aquilo funcionando legal, sendo criado e produzido. Terapia do Evangelho, que significa caridade. Caridade como Jesus nos ensinou. Benevolência, indulgência e perdão. Não só para o outro, mas para nós mesmos. Tá? Espero que tenha ajudado a todos nós
a pensarmos nisso, a refletirmos isso, porque a nossa vida e a vida, muitas vezes, daqueles que estão ao nosso redor, que dependem da nossa visão, da nossa compreensão, para identificarem e poderem tratar seus processos depressivos. Porque pode estar acontecendo com aquele que nós mais amamos e não estamos vendo. Passei muito, não. Não. Teria que recado? Algum? Não? Ana, quer dar algum recado? Bom dia, bom dia. Mensalmente, a casa ela faz doação de cestas básicas para famílias de pré-cadastrar. Então, a gente precisa de ajuda financeira para que esse trabalho continue se mantendo. Aqui atrás tem um quadro de aviso que está o valor da cesta e o Pix para poder fazer. Isso pode ser qualquer valor. Você pode doar R$10, o que você quiser. Mas é importante a gente sempre manter essas doações constantes, que a gente consiga manter essas cestas todo mês. Obrigada. Além do Pix, né, quem preferir trazer o alimento também a gente recebe, né? Não precisa ser necessariamente Pix. Aí é só ver qual é a relação dos alimentos que estão na cesta. Tá? Bom, para encerrar essa etapa, vamos então novamente fechar nossos olhos, né? Vamos agora agradecer esse estudo que o irmão Antônio nos trouxe, que ele seja útil na nossa caminhada, né? Não só na nossa caminhada, mas também para que a gente possa olhar para o outro, né, que está do nosso lado e ajudá-lo. Pedir por essa semana que se inicia, que seja uma semana de paz, de amor, né, que possamos dar mais alguns passos em direção ao nosso Pai. Pedir pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que eles estejam bem, que eles estejam acolhidos onde estiverem. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Quem for ficar para o passe,